Josué, capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e sua cidade e sua terra. Farás, pois, Ai e seu rei, como fizestes a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saquereis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por dentro dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas à cidade por detrás das cidades. Então vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está contigo vos achegarmos à cidade. E será que, quando sairdes ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós? Como dantes? Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho dado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e fizeram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estavam com ele, e chegando-se, e viram em frente a cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pôs entre Betel e Ai, e emboscada, e ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada, e ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram, e levaram de madrugada os homens da cidade, e saíram ao encontro de Israel ao combate. E ele todo o povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, o todo Israel se houveram contra feridas diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estavam na cidade foi convocado para seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram
a cidade e tomaram e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem a outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que seguiam. E vendo Josué e todo Israel a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que se escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no caminho, no campo do deserto onde tinha seguido, e havendo todos caídos ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e puseram a fio da espada, e todos os que caíram aquele dia saíram, homens como mulheres. Foram 12.000 de todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estenderá com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas seguiram para si o gado, os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e tomou no montão perpétuo, em assolamento até ao dia de hoje. E o rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e, ao pôr do sol, ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro e lançaram à porta da cidade. Levantaram sobre ele num grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor e o sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedra uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel, e todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma a outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenará, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei e as bênçãos e a maldição, conforme tudo que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenará, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que estavam no meio deles. Josué, capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém de Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os
fariseus, os heveus e os jeruseus. Se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velho, e retos e remendados, e nos sapatos velhos remendados e vestes velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E viram Josué ao arraial e a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos que uma terra distante, fazei, pois, agora o concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disse a Josué: Nós somos teus servos. E disse-nos Josué: Quem, pois, vós? De onde vindes? E responderam teus servos e viram uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, e o Seom, rei de Esbom, e Aoge, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai conosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes aos encontros, diz-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram vossos, e eis-los já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não me deram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles. Ele lhes daria vida. Os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fizerem um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, Sefirá, Berote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos dar-lhes a vida, para que não haja grandes iras sobre nós, por causa do juramento temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vimos e se tornaram rachadores de lenha, e
e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe havia dito. E Josué o chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos? Moramos vós no meio de nós? Agora, pois sois maldito entre vós. Não deixarás de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, o seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois lhe fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel e os mataram. E aquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste.